Bem-vindos a mais um programa da Lusac TV. Bem-vindos, boa semana. Ludmila, boa semana. Estás pronta? Estou pronta, e tu? Podemos começar? Sim. Eu também estou pronto. E os nossos telespectadores esta semana podem ver a entrevista com o António Moreira, presidente do Clube de Portugal em Montreal, conhecido de toda a comunidade, que é neste momento o grande responsável para manter o clube vivo e ativo. E Norberto Aguiar também voltou esta semana para nos falar de desporto. Temos também o nosso ponto de vista habitual com Carlos de Jesus, que também vai encontrar o novo cônsul de Portugal em Montreal, o Dr. José Guedes de Sousa. Uma emissão cheia de emoções, Portugal sempre forte e ativo. Ludmila, vamos então arrancar? Ficas connosco? Exatamente. E você também. Até já. Hoje temos o prazer de receber nos estúdios da Lusac TV o novo cônsul-geral de Portugal em Montreal, Dr. José Guedes de Sousa. Dr. José Guedes de Sousa, muito obrigado por ter vindo aos nossos estúdios. Esta é, de certo modo, a sua primeira apresentação at large ao público da nossa comunidade. Quer-nos dar a conhecer um pouco a sua pessoa, qual foi a sua trajetória diplomática, de onde vem, como é que encara o seu futuro aqui connosco, nesta comunidade, e por quanto tempo? Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite. No que diz respeito ao meu percurso profissional, o que eu posso dizer é que sou diplomata há 15 anos. Antes disso, comecei a minha carreira profissional como elemento da Expo 98, por isso um projeto que eu acho que continua a ser emblemático para Portugal. Tive o privilégio de ser coordenador da participação dos países africanos e do Médio Oriente e alguns países asiáticos também no Departamento de Países Participantes da Expo 98. Depois disso, em 1999, decidi concorrer à carreira diplomática e por isso aí comecei o meu trajeto enquanto diplomata. A minha primeira colocação no exterior foi em Moçambique, na nossa embaixada em Maputo. Depois disso, fui colocado na nossa missão junto das Nações Unidas em Genebra, onde em 2007 tive o prazer de ser coordenador, digamos, no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia, em várias áreas técnicas. Coordenador europeu. Coordenador europeu, ou seja, eu em várias reuniões internacionais no âmbito das Nações Unidas, eu era a voz da Europa. E era eu que defendia, digamos, as posições da União Europeia e que negociava também em seu nome, não é? Depois disso regressei a Lisboa, isto em 2010, onde prossegui, digamos, o meu papel enquanto diplomata também na área multilateral. Fui chefe de divisão da Direção de Serviços das Organizações Económicas Internacionais. O ano passado decidi concorrer a cônsul-geral em Montreal, e posso lhe dizer que Montreal... Especificamente Montreal, que foi a minha primeira escolha. E digo isto, que foi a minha primeira escolha. E porquê? Por várias razões. Uma por ser um desafio muito interessante para um diplomata com 15 anos de carreira. Estava na altura digamos, com 15 anos de carreira e com 46 anos de idade, de assumir mais responsabilidades, e por isso, daí o facto de concorrer a um lugar enquanto cônsul-geral, e também de ter apresentado a candidatura a um posto que se apresentava como um desafio, tendo em conta, digamos, que se trata... A dimensão da comunidade. A dimensão da comunidade aqui em Montreal, não é? Que é significativa. E também, já nessa altura, eu saber que era um posto com particulares dificuldades, não é? Antes de vir para cá, tinha feito alguma prospeção sobre como era a comunidade?
Sim, tive a oportunidade de falar com vários colegas que aqui estiveram, tive também a oportunidade de falar com o meu antecessor, e por isso vinha já com uma ideia formada do que é que ia encontrar, não é? Mas posso lhe dizer que foi também com agrado que vi, quando aqui cheguei, a visibilidade que a comunidade portuguesa tem aqui em Montreal. E é assim tão evidente? É evidente, a meu ver, e dou-lhe vários exemplos concretos, quer dizer, mesmo os contactos que fiz com os canadianos que residem em Lisboa, eu sempre que me apresentei como futuro cônsul-geral em Montreal, automaticamente me falaram no Café Ferreira. Várias vezes me falaram também no Porto Escala. Vejo também com agrado, quando aqui estive pela primeira vez em abril passado, percorrendo as ruas da Boulevard de Saint-Laurent, que a presença portuguesa é significativa. Vi também com agrado a publicação Portugal em Montreal, e basta abrir as páginas dessa publicação para ver que não só a presença é significativa, como é diversificada em termos de iniciativas empresariais. Não é? Exato. E também registar também com agrado a forma como fui acolhido aqui. Eu, logo nos primeiros dias, tive a oportunidade de participar na procissão do Sagrado Coração de Jesus e senti-me muito bem acolhido. Tenho também... Essa é uma dimensão, a dimensão, digamos, açoriana, que de certo modo é nova para si, ou não? Sim. De certo modo é nova para mim, mas posso dizer que tenho tido aqui contactos com vários elementos da comunidade, e nomeadamente elementos da comunidade naturais dos Açores, que são a maior parte dos imigrantes. Que são a maior parte. Embora, curiosamente, depois, já agora para lhe dar também este dado, no que diz respeito às inscrições consulares... não são a maioria. Não são a maioria. No que diz respeito às inscrições consulares, 45% são naturais do continente. Sim. E por isso eu desde já faço aqui um apelo sim, é a altura de fazer esse apelo. Aos açorianos que por alguma razão não estão registados no consulado, que o façam, porque eu julgo que é do interesse deles. Só uma pergunta um pouco à margem. Houve alguma alteração na missão dos diplomatas portugueses depois que Portugal faz parte da União Europeia, ou continua ainda a existir o mesmo sistema de relacionamento diplomático? Isto é, um diplomata de Portugal representa Portugal e não propriamente a União Europeia. Embora nós saibamos que, de certo modo, qualquer diplomata português deve dar licença a qualquer membro dos países da União Europeia e vice-versa. É verdade? Sim, quer dizer, existem de facto diferenças, e diferenças significativas, porque... Pronto, para lhe dar um exemplo concreto, eu ainda ontem tive uma reunião de coordenação entre os meus colegas da União Europeia. Não é? Por isso, nós temos reuniões regulares de coordenação entre os sediados entre os cônsulos gerais de carreira sediados em Montreal. É? Nós também, no que diz respeito a vistos, também temos uma responsabilidade acrescida, porque o Consulado-Geral em Portugal atribui vistos Schengen, não é? Vistos que dão acesso a todo o espaço Schengen. Que dão acesso a todo o espaço Schengen, não é? E por isso... Uma responsabilidade acrescida. Uma responsabilidade acrescida, ou seja, uma pessoa que vá não só a Portugal, mas também a outro país do espaço Schengen, vem pedir o visto a Portugal, ou melhor, vem pedir o visto ao consulado português. E por isso o consulado português tem a responsabilidade de verificar se todos os requisitos estão cumpridos para que essa pessoa possa ter esse visto e possa não só visitar Portugal, mas também outros países do espaço Schengen. Portanto, aí tem uma responsabilidade realmente aumentada. Exatamente.
Do ponto de vista familiar, como é que está a achar Montreal, o Quebec, o clima, a cidade em geral? Se tem filhos em idade escolar, como é que se verificam, como é que encara essa sua vivência nos próximos, pelo menos, 4 anos, não é? Pensa estar cá entre nós, Exatamente. no mínimo, Exatamente. Sim, em princípio, o espetáculo são 4 anos. As coisas estão a correr bem, estão a correr de forma, digamos, expectável, não é? Esta fase é sempre uma fase difícil para um diplomata, porque nós chegamos a um posto e paralelamente ao facto de começarmos novas funções, não é? E funções com responsabilidade, paralelamente temos que tratar também da nossa instalação, não é? Tratar da vida pessoal, das casas, da escola, neste caso para a minha filha, que tenho uma filha de 3 anos. Estamos a falar, portanto, do infantário ainda. Sim, da chamada preschool aqui, não é? Ao Gare de Rie. Mas também, pronto, há sempre a preocupação, eu sendo um pai com uma filha única, não é? Uma preocupação especial. Ela teve aqui, digamos, já um embate, digamos, cultural, não é? Porque, e linguístico vai ter? E linguístico porque, ainda por cima, coincidiu com um período em que o português dela se desenvolveu muito e depois agora chegou aqui a Montreal e, de repente... Isso é Pisani? É uma nova língua, uma nova cultura. E houve, de certa forma, aqui um pequeno embate cultural, mas que nós encaramos como normal. O que agora aguardamos com alguma expectativa não é tanto pelo embate cultural, mas digamos que é mais pelo térmico. O embate térmico, exatamente. Porque, de facto, as pessoas falam-nos e perguntam-nos sempre se nós já passámos um inverno em Montreal, nós dizemos que não, e as pessoas olham para nós com... Lá estão estes principiantes, não é? E pronto, e vamos ver o que é viver com menos 30. Pois, nós já sabemos de Geneve o que é viver com menos 15, mais ou menos, mas nas menos 30 vai ser uma novidade. Não é sempre. Em relação à comunidade, que perspectivas é que, por conseguinte, já tinha em relação ao seu movimento associativo, em relação à atividade cultural, económica, que conhecimento tinha da comunidade e como é que pensa aprofundar esse conhecimento, porque não se pode pedir que neste espaço de dias ou de semanas que cá chegou tenha tido a oportunidade de aprofundar muito mais, não é? Mas como é que pensa aprofundar e até agora o que é que lhe parece ser essa comunidade? Eu posso lhe dizer que, quer dizer, que o meu começo aqui foi um bocadinho retardado, digamos assim, pela situação de obras no consulado, não é? Porque eu, quando aqui cheguei, o consulado estava em obras e porque, pronto, o layout do consulado foi redesenhado, não é? E isso ocupou bastante do meu tempo, ou seja, eu, quando aqui cheguei, logo, as primeiras semanas, a minha prioridade foi terminar as obras e como sabe, as obras têm sempre tendência a resvalar e o calendário não foi cumprido e por isso as minhas primeiras reuniões aqui acabaram por ser com o proprietário do edifício do consulado e com o empreiteiro e essa parte... Que obras é que estão a fazer no consulado? O consulado houve uma diminuição do espaço do consulado porque nós tivemos que reduzir a renda, não é? Okay. Tivemos que reduzir a renda e conseguimos reduzir a renda em cerca de 10%, porque, no fundo, nós tínhamos duas opções, face, pronto, às atuais restrições orçamentais, que todos nós conhecemos, ou mudávamos de instalações, ou então entrávamos num processo de negociação com o atual senhorio para reduzir a renda. O espaço. E a solução que foi encontrada, e eu julgo que foi uma boa solução, foi reduzir um pouco o espaço do consulado, mas manter o consulado no mesmo edifício, no mesmo sítio. Só falando do consulado, o pessoal consular é suficiente para as necessidades de uma comunidade tão grande como a nossa? Não escondo que é o principal problema que nós temos no consulado neste momento, é a exiguidade dos recursos humanos. Quando fala de exiguidade, estamos a falar de 3 funcionários, o posto de cônsul-geral, o chanceler e um funcionário. Exatamente. Estamos a falar que neste momento estão basicamente 2 funcionários a fazer o trabalho todo o atendimento público, não é? Pois. O que para o atendimento presencial nós conseguimos, digamos assim, dar conta do recado, quer dizer, para o atendimento presencial no consulado
Os 2 funcionários que lá estão, que são de uma dedicação extraordinária, pelo que pude observar nas últimas semanas, vão dando resposta. O nosso problema neste momento, de facto, é a questão do contacto telefónico e da resposta aos e-mails. Pois, nós aí, de facto, não tem poder de resposta. Temos tido algumas dificuldades, mas eu espero, e estou a trabalhar nisso, encontrar uma solução para esse problema dentro em breve, e espero dentro em breve ter boas notícias a esse respeito. Tem alguma agenda prevista em relação a algum objetivo, alguma maneira de dinamizar ou de se encontrar, ou encontrar pistas para essa vida comunitária que por vezes tanto nos preocupa? Sim, e pronto, e tocou num ponto importante, porque de facto o movimento associativo aqui em Montreal é relevante e tem um papel particularmente relevante, e por isso a minha ideia é vir a contactar dentro em breve, nos próximos dias mesmo, as associações, para lhes fazer uma visita, porque eu gostava de conhecer fisicamente as sedes das associações e as pessoas, porque a minha ideia é manter um contacto muito estreito com as associações e também colaborar com as associações e, digamos, mais do que isso, até como Cônsul-Geral, motivar as associações para atividades que deem visibilidade à comunidade portuguesa e também, outro aspecto que considero muito importante, que sejam apelativas para os jovens luso-canadianos, porque é um aspecto que eu acho que é muito importante e um papel que as associações podem e devem desempenhar, que é o de manter a proximidade entre os jovens luso-canadianos e a sua cultura portuguesa. Não é? Pois. E eu aí, conto muito com o papel das associações, tanto mais que, como acabei de referir, os recursos do consulado são limitados. Por isso, deixo aqui um convite às associações para trabalharem em conjunto com o consulado e o cônsul, eu próprio irei contactar as associações para digamos, termos uma relação o mais próxima possível. Eu estou certo, Sr. Cônsul-Geral, com certeza vai ter a melhor recepção possível da parte de todos os grupos, associações e clubes, porque todos estamos dispostos a trabalhar para uma união, ou pelo menos uma certa unidade de todos os portugueses e para que a cultura e que a língua portuguesa, que não é senão essa a razão que nós existimos como a estação de televisão, ou mesmo, no caso do jornal, no Lusopress, que existe. Nós existimos para isso e por isso contamos consigo e tenho a certeza que você vai poder também contar connosco e com todos os grupos existentes da comunidade. Muito obrigado por este encontro que nos deu e esperemos ter novas ocasiões para partilhar mais outras opiniões, outros debates, outras razões que sejam entusiasmantes para a comunidade. Obrigado. Eu é que agradeço pela oportunidade. Obrigado. E com isto, damos por encerrada a nossa entrevista com o novo Cônsul-Geral de Portugal em Montreal. Fique connosco. Volte já. Recebo hoje nos estúdios da Lusac TV o presidente do Clube de Portugal de Montreal, António Moreira. É um prazer recebê-lo cá pela primeira vez nos estúdios da Lusac TV. Como é que surgiu este Clube de Portugal em Montreal? Bem, este clube surgiu, agora vai fazer para o próximo ano 50 anos. 50 anos. Foi em 1965 que foi fundado. Está previsto uma comemoração? Está prevista uma comemoração. Acho que a nossa coletividade merece, porque é uma coletividade, talvez a segunda mais antiga do Canadá. E debaixo desse temos um patamar elevado dentro da comunidade, por isso temos que o manter. Quando você cá chegou a Montreal, portanto este clube já existia, como é que teve conhecimento deste clube? Como é que lhe surgiu na sua vida este clube? Foi por acaso. Eu sou uma pessoa que não gosto de estar fechado em casa
e Procurava um sítio para passar os seus tempos livres. exatamente no meio comunitário, e entrei para o Rancho Folclórico, Praias de Portugal, que é parte integrante da coletividade, e daí surgiu-me o convite para integrar a direção do clube. Nessa altura até foi como tesoureiro. E ascendeu a presidente. Pois foi nos momentos um pouco difíceis que a coletividade teve e que felizmente deu-se a volta por cima, e depois, mais tarde... Quais são ou quais foram os principais problemas que você viveu no Clube de Montreal, Clube Português de Montreal? Bem, os principais foi o financeiro, porque o clube chegou a uma altura que era insolvente. E como é que este clube ganha dinheiro? Ou seja, quais são as fontes de rendimento deste clube? Quem é que paga a água, a luz, as instalações? As instalações são próprias, são alugadas? Como é que funciona, como é que é a gestão? Bem, o prédio é do clube, é nosso. Em boa hora, os Propriedade responsáveis privada. que o compraram, e é claro, tem as suas despesas, mas fruto do trabalho das direções e também dos sócios que nos apoiam e amigos, que são bastantes, damos a volta por cima e lançamos o clube no bom caminho. Hoje posso dizer que o clube, nesse aspecto, não tem dificuldades financeiras. Hoje vive, atravessa uma época financeira positiva, com saldo positivo. Exato. E isso graças às atividades que vocês fazem, por exemplo, o Rancho Folclórico. Fale-me um bocadinho do Rancho Folclórico. É um grupo de quantos elementos? Bem, o nosso grupo é um grupo muito grande. Você ainda dança no Rancho Folclórico? Não, porque já está um bocado pesado e infelizmente não posso dançar, mas era uma das coisas que eu gostava e gosto. Tem saudades? Até o que me dá maior prazer é quando chego ao clube e vejo aqueles pequeninos, os maiorzitos, os jovens, os menos jovens, todos lá a dançar, a tocar, a cantar. Pois eu sinto uma alegria tremenda. Pronto, porque eu sinto a minha terra. Exatamente. E acha que os canadianos e os americanos, por todo o lado que vocês passam, sentem a mesma coisa? Gostam de ver esta dança típica portuguesa? Gosto. Nós aqui até temos bastantes contactos com canadianos e eles nos vêm sempre solicitar para irmos fazer uma apresentação em vários níveis culturais. Até já estivemos presentes também no Festival Mundial, que é em Drummondville. Temos o Monção Rosa, eles ficaram muito contentes quando lá fomos, já vai há uns anos, e foi engraçado porque deixaram-nos fazer um desfile e o que é que aconteceu? Vieram, todo o povo veio atrás de nós. Os outros grupos folclóricos de outros países que lá estavam ficaram sem ninguém. Mas a partir daí não deixaram mais fazer o desfile. Atuam lá no palco e mais nada, derivado a isso. Este grupo é pago, ou seja, eles recebem alguma coisa por atuar ou é o amor à camisola? Bem, nós ali é todos por amor à camisola. À camisola, muito bem. Ninguém dá. Mas o rancho é uma fonte de rendimento para o clube. Ou seja, quando vocês têm atuações, as pessoas pagam. Se eu quiser uma atuação do clube... Há certas atuações que são pagas. Muito mas bem. as socioculturais de outras coletividades, ou então nós fazemos as permutas, quando nós viajamos até muito para os Estados Unidos, é com outros grupos folclóricos que nós... É um intercâmbio. Um intercâmbio que fazemos, ímos para as províncias canadianas, foi a mesma coisa, mas ninguém ganha nada. Este clube, que outras atividades é que tem? Por exemplo, eu estou cá há cerca de um ano, se decidir inscrever-me no Clube Portugal de Montreal, quais são as vantagens, quais são as atividades que eu posso participar, que atividades é que vocês têm? O que é que está programado também para os próximos tempos? Bem, nas nossas atividades de hoje em dia, é mais o grupo folclórico. E as partes recreativas que nós lá fazemos. Aos almoços, aos jantares, que temos que os fazer para conseguirmos mantermos as portas abertas.
E quanto ao resto, quem quiser ser sócio do clube, pois Basta dirigir-se ao 4.397 43,97. Saint-Laurent. Exatamente. E ir lá, preenche uma ficha, paga a inscrição e todos os anos tem que pagar a joia, a cota. Em termos de clientes do clube, por assim dizer, em termos de associados, sente que cada vez há mais associados ou menos associados? E que camada de idades? Porque ouve-se muito falar que cada vez mais há menos jovens, os jovens aproximam-se mais de outras comunidades e deixam um bocadinho a portuguesa. Vive essa realidade? Vivo, sem dúvida nenhuma, porque a comunidade está velha, isso é um facto. E os jovens? E os jovens, nós felizmente temos bastantes jovens. Posso dizer que temos bastantes jovens, mas não temos aqueles tantos como queríamos. Claro. Isso é a realidade das coisas. Mas entrar para sócios é menos, porque a comunidade é diminuta, começa a crescer. E é tal coisa como acabaste de dizer, que os jovens integram-se mais facilmente na coisa quebecois, canadiano, e pronto, têm outros horizontes. Eu falo por mim em particular, tenho tentado, por todos os meios, captar jovens e ando a tentar, se consigo, arranjar um ou menos para me replaçar, porque era das para coisas... substituir, não é? Era das coisas era maravilhosas. Era um jovem que devia de pegar agora. Exatamente, era das coisas que eu me sentia feliz se o conseguisse. Muito obrigado pela sua participação, desejo-lhe o melhor para o clube e parabéns por manter o nome de Portugal vivo. Isso sem dúvida nenhuma, acima de tudo Portugal. Muito bem, acima de tudo Portugal, é por isso que os nossos telespectadores estão sempre connosco, para ter Portugal mais próximo, aqui em Montreal. Fique connosco, até já. Não sei se sabem, mas o Canadá está em guerra. É verdade. Aquela moção que o Partido Conservador, os deputados conservadores, adotaram na Câmara dos Comuns em Ottawa, autorizando que o governo possa enviar aviões militares de combate, aviões de reconhecimento e de abastecimento, assim como 600 militares para assistirem as tropas iraquianas na sua luta contra o grupo terrorista que se dá pelo nome de Estado Islâmico. Isso é uma declaração de guerra, não é? Pois é. E isso, mais uma vez, vai contra os princípios pacifistas habituais, tradicionais do Canadá. E foi contra essa moção que votaram todos os partidos da oposição. Infelizmente, eles estavam na minoria e a moção passou e o Canadá está em guerra. É caso realmente para se perguntar se essa foi uma boa decisão. É verdade que essa moção foi adotada no momento em que a opinião pública estava extremamente zangada, exacerbada com as imagens cruéis que aquele movimento islamita tinha posto na internet. A degolação dos ocidentais e, sobretudo, de alguns jornalistas americanos. É realmente repugnante e toda a gente achou que devia fazer-se qualquer coisa. Mas entrarmos em guerra, enviarmos aviões militares, enviarmos pessoal, embora como assistentes técnicos, é esse realmente o papel do Canadá? É verdade que o Sr. Tomás Mulcair, que é o líder do novo Partido Democrático, votou contra, como votou contra o líder do Partido Liberal do Canadá, o Sr. Justin Trudeau, como votaram contra os deputados do Bloco Quebecois. Mas isso não é suficiente para que certos comentadores tenham ridicularizado e criticado a oposição por esta não ter apoiado o governo do Sr. Stephen Harper. Não é uma justificação. E tanto mais que até inclusivamente o antigo primeiro-ministro do Canadá, o Sr. Jean Chrétien,
veio a público com uma carta, tanto no Canadá francês como no Canadá inglês, a explicar que ele apoiava essa iniciativa do Partido Liberal de recusar que o Canadá entrasse em guerra no Iraque. E compreende-se porquê. Compreende-se porque o que é que pode fazer um Estado contra um grupo terrorista? Não pode fazer praticamente nada, lançar bombas. Eles continuam a lançar bombas e, ao que parece, segundo as notícias, os terroristas continuam a avançar. E compreende-se porquê. Porque é que eles conseguem avançar. Porque é preciso compreender a natureza daquele movimento. Coisa que, pelos vistos, o Sr. Harper não compreende. Como não compreendem também certos comentaristas que rapidamente saltaram para a conclusão de que o Justin Trudeau não percebia nada da política internacional e que meteu os pés na poça ao votar contra aquela moção. Não, aquilo a proposta que fez o Sr. Jean Chrétien, que para mim aprovo completamente, é de que o Canadá, sim, devia fazer qualquer coisa contra aquele barbarismo, aqueles que não têm outro nome, aqueles desumanos, aqueles animais que, para fazerem a sua própria propaganda, cortam as cabeças às pessoas. Eu não sei se tiveram a ocasião de ver, infelizmente vi pela rama, imagens absolutamente degradantes daquilo que eles fazem às suas vítimas. Mas o que é para fazer, como dizia o Sr. Jean Chrétien, primeiro, é que o Canadá, um país generoso e tão grande e tão rico, para já passe vistos aos refugiados que queiram vir para o Canadá. Para fugir, estou a lembrar-me em particular, aqueles cristãos que vivem perseguidos naqueles países tão bárbaros. E não só cristãos, como outros grupos a ser perseguidos. Num primeiro movimento, mais importante ainda, neste momento que se envia um auxílio humanitário, porque o inverno aproxima-se e há milhares de refugiados nos campos para onde fugiram muitos deles, fugiram das mãos assassinas daqueles que se chamam Estado Islâmico. Aliás, eu penso que o Ocidente não se devia, de modo algum, meter nas guerras, em intervenções militares naquela zona do globo, naquele Médio Oriente. De modo algum. Até porque aquilo que se passa naquela zona do mundo, aquilo que nós chamamos o mundo árabe-islâmico, tem uma causa muito grande no próprio Ocidente, em particular nos países da Europa, como a Inglaterra e a França. Foram eles que desenharam as fronteiras, aqueles países artificiais, porque quando foi o final da Primeira Guerra Mundial e que caiu o Império Otomano, que era o último califado que existia na continuidade dos califados que vieram desde Maomé, quando esse califado caiu, uma boa parte do mundo islâmico, isto é, os sunitas, ficaram sem um guia, sem uma referência. Já o mesmo não aconteceu com os xiitas, que é outra parcela do movimento islâmico. Aliás, convém explicar que estes dois grandes movimentos do movimento islâmico, sunitas e xiitas, embora os sunitas representem cerca de 85% de todos os islamistas do mundo, e os xiitas apenas 15%, a verdade é que os xiitas, que sempre acreditaram que a sucessão de Maomé devia ter sido feita por via do sangue, pela via da família, porque o sucessor foi Ali, que era primo e genro de Maomé, por ter casado com Fátima, a primeira filha de Maomé, e que depois devia ter sido os descendentes de Ali que deviam ter continuado a serem os representantes do islamismo no mundo. Só que, em determinada altura, aquelas guerras entre os sunitas e os xiitas, aliás, xiitas quer dizer os que seguem Ali, fez com que um dos herdeiros desaparecesse. E os xiitas acreditam hoje que esse herdeiro deve estar escondido, algures, e pensam e rezam para que ele volte, porque ele é o Messias porque esperam. Mas o facto de eles terem, entretanto, arranjado na figura dos ayatollahs a pessoa que representa os interesses do Islão, deu-lhes uma certa unidade, sobretudo quando o Ayatollah Khomeini foi para o Irão, que é o país onde eles são maioritários. E isso deu-lhes uma certa unidade que tem ameaçado, de certo modo,
que tem causado uma certa insegurança da parte dos sunitas. Ora, o que acontece é que o Ocidente não compreende nada desta história, do que se passa naquele mundo do Islão. E continua a ir para lá. Primeiro, em resposta ao que aconteceu com o 11 de setembro, em que o Sr. Bush, e nessa altura quase todos alinharam, resolvem invadir o Afeganistão, porque era lá que estavam os campos de treino dos terroristas. Mas depois desvia o assunto e, sob falsos pretextos, invade o Iraque. Ora, o que acontece no Iraque é que há dois grupos. Há os xiitas, que são maioritários, e há os sunitas, que no caso do Iraque são minoritários. Mas o Saddam era sunita. E ele, com o seu exército de sunitas, conseguia dominar, impor uma ditadura a todo o país. Ora, quando os americanos invadem o Iraque, matam o Saddam, metem um governo no poder que é todo ele xiita. Realmente eram a maioria. Mas esses xiitas fizeram depois contra os sunitas o contrário do que os sunitas tinham feito para eles. Resultado, eles dissolveram os corpos de polícia, que eram todos sunitas, dissolveram o exército, que era todo sunita. E são esses oficiais, generais, militares de formação, profissionais, altamente profissionais, aviadores, homens competentíssimos que faziam parte do poder do Saddam, são eles hoje que estão por detrás do exército que representa o Estado Islamita. E admiramos depois de dizermos: mas como é que nós, com tanto poder de armas, como é que nós, o Ocidente, não consegue vencer os terroristas? É porque aqueles terroristas são os terroristas sunitas que estavam armados, e eles têm aviões, eles têm refinarias de petróleo, eles têm milhões, milhares e milhões de dólares para fazerem esta luta. Mas, infelizmente, no Ocidente, parece que compreendem muito pouco esta dinâmica entre aquelas fações que dominam o Médio Oriente. A tal modo que, ainda há pouco tempo, um senador americano que faz parte da comissão encarregada de vigiar o terrorismo, quando um jornalista lhe perguntou para ele qual era a diferença entre xiitas e sunitas, ele disse: isso é uma coisa muito complicada, isso é lá entre eles. Isto prova que mesmo aqueles que em princípio deviam estar a par destas diferenças não estão. Por conseguinte, eu penso que o Canadá entrou em guerra contra o Estado Islamita pelas más razões e que devia ter seguido os conselhos do Sr. Jean Chrétien e fazer uma ação de paz, de humanismo, acolher no seu seio aqui os refugiados daquela zona, os refugiados daqueles facínoras, e ajudar para já a tentar aliviar os que se encontram nos campos dos perseguidos, de todos aqueles desterrados que sofrem e que vão sofrer ainda mais com o inverno que se aproxima. É este o meu ponto de vista.
É bom saber que continua desse lado, nós estamos sempre atentos e então hoje vamos receber aqui no estúdio Norberto Aguiar, que nos vai falar do desporto. Norberto, bem-vindo. Há algum tempo que não o recebia aqui, já estava com saudades suas de falar de desporto. Olá Daniel, sim, vamos falar de desporto. E o que é que temos então para hoje? Vamos falar um pouco da seleção nacional. Como sabes, mudou de treinador, o Paulo Bento foi-se embora, chegou Fernando Santos. Com pena sua ou não? Qual é a sua posição? Bem, eu prefiro o Fernando Santos. Eu acho que o Fernando Santos tem outros argumentos, tem mais experiência em termos de... Inclusivamente fez um bom trabalho na seleção da Grécia, esteve lá 4 anos. E realmente a Grécia passou a ser uma das boas equipas na Europa. E o que acontece é que nos 2 jogos que a Grécia fez agora sem o Fernando Santos, não fez grande coisa. Claro. Até acabou por então perder um jogo em casa. Vai ser um refresh na seleção? Bem, eu acho que a seleção pode beneficiar com o facto de ser o Fernando Santos um treinador experiente, como eu já disse, claro. Um treinador comedido, um treinador que à partida não olha a nomes. Com isso quer dizer, está a fazer algumas críticas ao Paulo Bento? Acha que ele... Sim, indiretamente. Acho que o Paulo Bento não escolheu alguns jogadores... Os portugueses já estavam um bocadinho saturados dele, não? Bem, eu não sei, porque ele não esteve lá muito tempo. Claro. Ele não esteve lá muito tempo. O que eu acho é que realmente havia jogadores que deveriam ter sido chamados e não foram. Mas é tal coisa, cada treinador tem as suas escolhas e ele também tem as suas. Só que eu prefiro o Fernando Santos e acho que o Fernando Santos... Vamos ver o que ele vai fazer, vamos estar atentos. Pronto, para já a seleção começou num jogo amigável com a França, perder por 2-1, mas não desmereceu. Portanto, podia até ter empatado ou mesmo ganho. Foi um jogo amigável, mas ninguém quer perder, como é evidente. Depois, 3 dias depois, a seleção foi à Dinamarca, onde não ganhava desde 1977. É verdade que foi já no tempo de descontos, seja como for, ainda era tempo de jogo. Claro. O Cristiano Ronaldo acabou por marcar o gol da vitória e é uma vitória muito importante, sobretudo obtida no campo da equipa que é a mais competitiva do grupo de Portugal. Temos aqui em Montreal, como é que está o desporto? Bom, aqui em Montreal o desporto continua, evidentemente, o Impact continua a sua carreira, é evidente que está completamente fora de hipótese participar nas eliminatórias, está eliminado, mas ainda lhe falta um jogo, por acaso vai jogar com uma boa equipa, que é a equipa do United, dos Estados Unidos, que está no primeiro lugar da série do Impact. Uma equipa que no ano passado terminou no último lugar da classificação. Quer dizer que foi uma equipa que deu a volta por cima. Exato. Este ano termina em primeiro lugar na sua série, classifica-se para as eliminatórias e, pela carreira que fez, é possível que seja uma equipa que possa ir até à final da taça, que aqui é mais importante do que o campeonato. Em Portugal, o campeonato é aquilo que toda a gente quer ganhar. Aqui é o contrário. Aqui ganha-se o campeonato, mas tem mais importância a taça que é disputada pelas equipas que se classificam para as eliminatórias de fim de época. E neste caso, o DC United tem boas hipóteses de ser uma das equipas que pode chegar à final. É preciso estar sempre em cima, sempre forte. Exato. Eu também trago aqui hoje o caso do jogador americano Landon Donovan, que é um jogador fora de série. É um jogador que começou desde jovem a ser um jogador de muita categoria. Ele participou pela primeira vez com 17 anos no Campeonato do Mundo de Juvenis e logo aí ele foi considerado o melhor jogador do mundo. Depois participou no Campeonato do Mundo disputado na Ásia, no Japão e na Coreia, em 2002. Ele foi considerado o melhor jogador jovem de todo o campeonato. E a partir daí a carreira foi sempre a subir. Evidentemente, como ele não decidiu ir jogar para a Europa, para uma das grandes equipas, porque ele teve hipótese de jogar no Bayern de Munique, mas ele quis sempre jogar nos Estados Unidos. E daí que ele não tenha reconhecimento como
digamos, os jogadores como o Cristiano Messi, Ronaldo Cristiano Ronaldo. Eu não digo que ele tenha a capacidade, a categoria do Cristiano Ronaldo atualmente, ou do Messi, mas tirando esses dois jogadores, eu sou da opinião que ele está logo a seguir. O futebol na Europa tem ainda mais visibilidade do que aqui, quer dizer, É evidente porque... não quer dizer que aqui não haja bons jogadores, mas não conseguem ter a mesma visibilidade internacional. Bem, o que acontece é que qualquer jogador, esteja onde esteja, quer jogar na Europa. Porque há o campeonato da Liga dos Campeões, a prova da Liga dos Campeões, que é disputada por Real Madrid, Manchester, Liverpool, que são as grandes equipas, são equipas de referência em termos internacionais. Portanto, toda a gente quer ir jogar para a Europa. Mas isso não quer dizer que aqui não haja grandes jogadores, grandes equipas. E o Donovan é um desses grandes jogadores. Porquê é que eu o trago hoje aqui? É porque ele jogou a semana passada na seleção dos Estados Unidos pela última vez, com 32 anos. Portanto, Abandonou a carreira. vai abandonar a carreira no fim desta época, com 32 anos, quando é considerado o melhor jogador de todos os tempos nos Estados Unidos e um dos melhores jogadores a nível mundial. Para mim, que sou um admirador desse jogador, é uma pena enorme. Ele, com 32 anos, está em plena forma, ele lidera o último passo para golo em todos os jogadores, está a meio da tabela de melhor marcador de golos e está em grande forma que a equipa dele está a disputar o primeiro lugar do campeonato dos Estados Unidos. Toda a gente reconhece nele grande categoria e não faltam jogadores na MLS com 34, com 35, mesmo 36 anos, que ainda estão a jogar e estão a jogar bem e em forma, e ele com 32 anos decide abandonar o futebol. São opções. Há quem decida sair da carreira e terminar em grande. E ele, pois, se calhar, mas ele podia, com mais de 2 anos ou 3, ele ia sair na mesma em grande. Claro. Mas, enfim, ele é que decide e é São pena opções. para o futebol dos Estados Unidos e para aqueles que, como eu, Claro. que o admiram, acho que realmente é uma E o pena futebol aqui deixar no o Canadá, futebol. seleção do Canadá. Bem, a seleção do Canadá, que muita gente diz que não sabe jogar, que não tem jogadores, jogou recentemente contra a Colômbia, que está neste momento classificada à 4ª a nível mundial, que fez um campeonato do mundo muito bom e que toda a gente gostou e dizia que era uma equipa para chegar aos últimos jogos. Então, o Canadá foi aos Estados Unidos jogar com a Colômbia, em Nova Iorque, e o Canadá, surpreendentemente, perdeu apenas por 1-0, levando a maioria de jovens, porque o treinador espanhol, que já foi o treinador do Real Madrid, o Benito Floro, está a reconstruir a equipa. E, portanto, foi buscar muitos jovens, e esses jovens bateram-se muito bem contra a equipa da Colômbia, que hoje por hoje é uma das melhores equipas a nível mundial. Muito bem. Portanto, se tudo correr bem, e se continuar o progresso em termos de jogadores e da formação da equipa, bem, eu penso que o Canadá realmente, dentro de 3 ou 4 anos, pode ser melhor equipa do que aquilo que é hoje. Para terminarmos, tem ainda aí um truque na manga. Bem, para terminar, o que eu te posso dizer é que fala-se, porque não se pode afirmar, fala-se que a seleção de veteranos de Portugal deve vir cá jogar no Estádio Olímpico no mês de dezembro. Fala-se 13, 14 de dezembro. É um torneio importante, onde... Mas é já seguro? É para avançar? Eu penso que a 90% pode-se dar essa notícia. Nomes, 90%. tem nomes já que possa avançar? Bem, fala-se no Nuno Gomes, fala-se no Pauleta, portanto, Pauleta, que esteve há pouco tempo Também esteve cá. na festa do Lusopress, precisamente, e outros jogadores de grande nível em termos de Portugal, que são jogadores que há 2 ou 3 anos jogavam nas melhores equipas da Europa, que fala-se que vêm cá. Para além de Portugal, vai estar a Itália, vai estar a Inglaterra e a Colômbia. Portanto, 4 se equipas. confirmar isso, vai ser um torneio realmente muito competitivo, apesar dos jogadores terem 38, 40 anos. E claro que todos os nossos telespectadores vão poder ver aqui na Lusac TV. Exato, há até Vamos possibilidades da acompanhar. Lusac TV e do Lusopress colaborarem com a organização. Claro que sim. Norberto, estaríamos aqui horas, eu sei que é a sua grande paixão para a semana.
Você fique desse lado, nós voltamos já a seguir com mais emissão. Até já. E chegamos ao fim de mais uma emissão. Sim. Ludmila, foi bom estar contigo, foi bom estar com os nossos telespectadores, mas voltamos na próxima segunda-feira, às 21 horas. É assim Claro. todas as semanas. Não se E esqueça também da telenovela Pai à Força, segunda, quarta e sexta-feira. Podem consultar o horário no jornal Lusopress. ou E ainda mais? podem ir à nossa página Facebook, está lá também os horários, as nossas fotografias, os nossos vídeos. Podes deixar Acompanhe-nos. um comentário também, não é? Exatamente. E fazer gosto na nossa página. Nós gostamos de si, Ludmila. Gosto de ti, gostas de mim? Voltamos para a semana. Até para a semana. Obrigado.